Fala galera, tudo bom? Professor Patrick vai brincar aqui com vocês um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a sua prova de vestibular. Patrick, por qual motivo você vai começar a aula utilizando um balão? A gente vai falar justamente do componente que está aqui dentro. Nós vamos falar dos gases. Percebam que quando você trabalha com a matéria, ela tem três estados físicos. Ela tem o estado sólido, ela tem o estado líquido e ela tem o estado gasoso. E observem que dos três estados físicos, o único estado físico da matéria que tem um estudo só para ele é o estado gasoso. Por quê? Isso acontece devido a algumas características, devido a algumas propriedades que apenas o estado físico gasoso ele consegue ter. Então bora lá entender um pouquinho sobre essa história dos gases. O que é que você vai trabalhar sobre um gás? Quando você observa um gás, é interessante você compreender as três variáveis que cercam o estado físico da matéria gasoso. Primeira variável, volume. O gás ele vai ocupar para você o quê? Ele vai ocupar um volume. O gás não vai ocupar uma área. O gás vai ocupar um espaço tridimensional. Então, se eu pego essa bola de açúcar aqui e encho, esse gás aqui dentro ele vai ocupar um volume. Se eu estou dentro aqui dessa sala, o gás aqui dentro dessa atmosfera, ele vai ocupar um volume. O gás, em virtude das suas moléculas estarem com um alto grau de agitação, outra informação muito importante, a molécula gasosa é a molécula, é o estado físico da matéria, onde você tem a matéria com o seu maior grau de agitação. A molécula gasosa, ela faz o quê? Ela se choca com a parede de onde ele está localizado. Então, se eu encho esse balão aqui com um gás, esse balão, cheio com esse gás, as moléculas aqui dentro vão se chocar com a parede do balão. Se chocando com a parede do balão, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer uma pressão. Então, você vai intensificar a pressão lá dentro, à medida que esses gases vão começando a se chocar com a parede do balão. Segunda variável que você tem para um gás. E a terceira variável é a temperatura. A temperatura ela vai medir o quê? Ela vai medir o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitada estiverem as moléculas, maior será o grau de agitação que você vai ter ali, maior será a temperatura que essas moléculas vão passar lá para aquele meio ambiente, que as moléculas vão passar lá para aquele objeto de estudo. Então são as três variáveis que permeiam o estado físico da matéria gasoso: volume, pressão e temperatura. Um pequeno detalhe: quando você fala em temperatura, especificamente para o estado físico da matéria gasoso, o que é que você tem que compreender? A temperatura para o estado físico da matéria gasoso, ela sempre tem que estar em Kelvin. Então tenham atenção para sempre transformar a temperatura, que geralmente as questões trazem para vocês em graus Celsius, você tem que transformar de grau Celsius para Kelvin. Temperatura em graus Celsius é a temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. E quando você fala dessa temperatura em Kelvin, vem logo na sua cabeça o quê? O famoso zero Kelvin. O que é esse zero Kelvin? O zero Kelvin em graus Celsius é menos 273,15 graus Celsius. O que esse zero Kelvin representa para a gente? Existem teses, existem teorias científicas que relatam que, se nós conseguirmos chegar a essa temperatura, a esse zero Kelvin, menos 273,15 graus Celsius, nós iremos chegar em um momento onde o grau de agitação molecular é zero. É aquele momento onde você, propriamente dito, vai parar a molécula. A molécula vai ficar parada, ela não vai mais se agitar. Patrick, isso é possível? Existem cálculos matemáticos e físicos que comprovam a possibilidade da existência desse zero Kelvin, mas até hoje a teoria não se chocou. A teoria não casou perfeitamente com a prática. Até hoje não conseguimos chegar a esse zero Kelvin. Chegando a esse zero Kelvin, nós podemos ter uma revolução tecnológica, porque é quando você vai ter a molécula parada, um dos fatores que pode sofrer influência disso é a informação, é a tecnologia. Você pode ter o comprimento de onda, você pode ter a frequência, você pode ter a onda eletromagnética viajando na velocidade da luz. Mas isso aí é papo lá para outro momento.
Nesse momento, a gente vai trabalhar especificamente em compreender o estado físico da matéria gasoso. Já temos algumas informações. As três variáveis, volume, pressão e temperatura. Acrescentem aí ao resumo de vocês outra informação. Quando você fala de gás, você está falando do estado físico que você tem a maior capacidade de realizar trabalho. Patrick, como assim realizar trabalho? Você pega lá um pedaço de tijolo. Você vai pegar uma barra de tijolo. Aquela barra de tijolo que você tem ali, você não consegue fazer exatamente nada com ela. Por que não? Porque o estado físico sólido, as moléculas estão intimamente ligadas. Uma vez que elas estão intimamente ligadas, você não consegue mais fazer nada a partir dali. Quando você pega um copo com água, um copo com água já é diferente. Você pode pegar aquele copo com água, simular uma mini usina hidrelétrica, onde aquela água, ao escorrer, move um moinho, esse moinho transforma uma energia em energia elétrica. No entanto, quando você vai para o estado gasoso, que é o exato momento que você tem a inexistência de forças intermoleculares, é uma informação muito importante para vocês. Falou em estado físico gasoso, eu estou falando em inexistência de forças intermoleculares. E devido a essa inexistência de forças intermoleculares, o que vai acontecer? Você tem as moléculas completamente separadas. Estando elas completamente separadas, você tem uma grande capacidade de realizar trabalho. Dos três estados físicos da matéria, o estado físico gasoso é o estado físico que tem a maior capacidade em realizar um trabalho. Então, outra informação que você vai acrescentar aí no seu resumo. Volta para cá. Gás. O que eu preciso saber do gás, das transformações? Quais são as transformações que uma molécula gasosa ela consegue sofrer? Uma estrutura de um gás, ela consegue sofrer 3 tipos de transformações. Onde, em cada uma dessas transformações, o que você vai fazer é manter uma das 3 variáveis, pressão, volume ou temperatura constante, e a partir daí variar as outras 2. Quais são as 3 transformações que nós temos? Nós temos a transformação isotérmica, nós temos a transformação isovolumétrica, nós temos a transformação isobárica. O prefixo iso, em outros momentos, nós já vimos que quer dizer igualdade. Uma transformação isotérmica, térmica vem de temperatura. Então, nessa transformação, eu vou ter uma temperatura sendo constante. A temperatura ela não vai mudar. O que é que vai acontecer, então? Eu vou ter pressão e volume sofrendo alterações e a temperatura constante. E você pode ver isso na prática. Em sua casa, você vai pegar a sua seringa, óbvio, sem a agulha, né? Pegando a sua seringa, o que é que você vai fazer? Você vai tampar a saída de ar com o seu dedo e vai começar a empurrar a parte móvel, que é o êmbolo. À medida que você empurra a parte móvel, você vai perceber que a pressão em cima do seu dedo está aumentando. E a pressão está aumentando à medida que o volume vai diminuindo. Então você tem o quê? Você tem pressão e volume como sendo 2 grandezas inversamente proporcionais. Então, na minha transformação isotérmica, você vai ter a temperatura constante. Essa temperatura sendo constante, eu vou fazer uma variação de pressão e de volume. Então, eu posso dizer que se eu aumento a pressão, eu diminuo o meu volume. 2 grandezas inversamente proporcionais. Muitas vezes, você não precisa nem estar trabalhando conta nesse tipo de questão. Você vai começar a trabalhar com palavras, com expressões que traz para você uma ideia de mais ou menos o que vai acontecer naquele experimento. Então, se eu pego uma seringa e eu comprimo aquela seringa, ao comprimir aquela seringa, a pressão interna vai aumentar, porque o meu volume está diminuindo. Patrick, existe alguma relação matemática que eu possa observar e dizer, olha, está acontecendo isso com o volume, vai acontecer isso com a pressão? Sim, nós temos essa relação. Se você pega a pressão, o que vai acontecer no volume é o inverso dela. Se eu aumento a pressão de um sistema gasoso 2 vezes, se eu dobro aquela pressão, é sinal que o volume daquele sistema vai ser reduzido pela metade. Então a gente pode até desenhar um gráfico de pressão
sobre volume. O gráfico de pressão sobre volume, ele teria mais ou menos esse comportamento aqui. Se você aumenta a pressão, você vai diminuir o seu volume de forma inversa. Então, esse seria mais ou menos o gráfico para uma transformação isotérmica. A outra transformação é a transformação isobárica. Bar é uma unidade que você tem lá para pressão. Então, a transformação isobárica é uma transformação que você vai ter a pressão constante. Se a minha pressão é constante, então eu vou ter a mudança, eu vou ter a alteração de outras duas variáveis. Quais? Volume e temperatura. Variando volume e temperatura, qual será a relação matemática que vai existir entre elas? Se eu aumento a minha temperatura, paralelo a isso, eu vou precisar aumentar o meu volume. Agora vamos entender um pouquinho o porquê disso. Imagine que você tem um recipiente fechado com a tampa, essa tampa é móvel, ela pode subir e descer a qualquer momento. Dentro desse recipiente você tem um gás. Você vai começar a aquecer aquele sistema. Aumento de temperatura. Aumentando a temperatura, aquecendo aquele sistema, a pressão interna não pode mudar, uma vez que a transformação é isobárica. Então, se a pressão não pode mudar, a temperatura aumentando vai dar mais o quê? Vai dar mais agitação àquelas moléculas. Se as moléculas se agitam mais, o que é que elas vão fazer? Elas vão começar a se chocar mais com a parede do recipiente. Em tese, se chocando mais com a parede do recipiente, eu ia ter um aumento de pressão. Mas a pressão não pode mudar, já que a transformação é isobárica. Se a pressão não pode mudar, mas a temperatura está aumentando, o que é que deve acontecer com o volume para que a pressão mantenha-se constante? O volume tem que aumentar. Então, em toda transformação isobárica, à medida que você aumenta a temperatura, você vai ter que aumentar o seu volume para manter a sua pressão constante, para que a sua pressão ela não venha a sofrer nenhum tipo de alteração. E você pode enxergar isso também em função de um gráfico. Temperatura por volume. Esse seria o comportamento gráfico de uma transformação isotérmica. Perdão, isobárica. E a outra transformação que nós temos é a transformação isovolumétrica. Na sua transformação isovolumétrica, o que é que você vai ter? Você vai ter uma transformação onde o seu volume não vai mudar, o seu volume é constante. As duas variáveis que vão sofrer alteração vai ser pressão e temperatura. E o melhor exemplo para que você consiga entender o que vai acontecer em uma transformação isovolumétrica é a panela de pressão. Imagine uma panela de pressão onde você vai pegar ela e colocar no fogo. No fogo você vai ter uma elevação da temperatura. Estou aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, o que é que vai acontecer com a pressão lá dentro? A pressão tende a aumentar. Então, todas as vezes que você tem um sistema fechado, com volume constante, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a sua pressão. É isso que acontece em uma transformação isovolumétrica. Você tem a alteração da pressão em função da alteração da temperatura. Duas grandezas diretamente proporcionais. Em termos de gráfico, teríamos pressão por temperatura. Esse seria o comportamento gráfico de uma transformação isotérmica. Para cada uma dessas transformações, nós vamos ter o quê? Para cada uma dessas transformações, nós vamos ter uma fórmula específica. A transformação isotérmica, P1 vezes V1, P2 vezes V2. Na transformação isobárica, você vai ter V1 sobre T1, V2 sobre T2. Na transformação isovolumétrica, você vai ter P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Seriam essas as fórmulas que vocês utilizariam para resolver questões que envolvem transformações gasosas. A transformação isovolumétrica, a isobárica e a isotérmica. E você consegue unir essas três transformações em uma equação geral, que é a lei geral dos gases, onde você tem justamente essa relação. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2
vezes V2 sobre T2. Então aqui, a partir dessa fórmula, você consegue identificar uma pressão específica, um volume específico e uma temperatura específica. Lembrando, toda e qualquer temperatura aqui, você tem que trabalhar sempre com Kelvin. Então você vai ter uma temperatura, uma pressão e um volume específico para que ocorra essa transformação a partir dessa fórmula. Então é assim que vocês vão observar essas transformações gasosas. E já que estávamos falando em panela de pressão, vale a pena a gente dar uma atenção a ela, uma vez que é aquela questãozinha que está lá sempre presente na sua prova. O que é a panela de pressão? A panela de pressão nada mais é que um sistema fechado, então você teria ali um volume constante, teoricamente. A partir desse volume constante, o que é que você vai ter? Um aumento da pressão seguido de um aumento de temperatura. E o que é que você vai enxergar como pergunta, o que é que você vai enxergar como questionamento na sua prova sobre a panela de pressão? Vamos lá para alguns pontos. Pressão. Que pressão? Quando você pegar aqui esse cafezinho, esse café aqui, esse líquido aqui, ele está submetido a uma pressão. A qual? A pressão dessa atmosfera. Então, aqui dentro você tem uma pressão que é a nossa pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela é em virtude de quem? Dos gases que compõem a nossa atmosfera. Agora, você pode muito bem pegar aqui esse produto, dentro dele você tem uma parte de um componente gasoso. Esse produto, aqui dentro, ele tem uma pressão atmosférica dele. Por quê? Porque está fechado. Diferente do meu café, onde ele não está fechado, então a camada gasosa que está atuando em cima dele é a camada da atmosfera. Para esse produto, não. Para esse produto, por estar fechado, ele tem a sua própria pressão atmosférica. É o que acontece justamente lá com a panela de pressão. Quando você fecha aquela panela de pressão, ela não está mais submetida à pressão atmosférica que nós temos. Ali você tem a pressão individual dela. E o que é que isso daí vai acarretar para a gente? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aqui uma panela comum mesmo, em dois locais diferentes. Aqui você tem a panela em Aracaju. Aqui você tem a panela no Everest. Tanto Aracaju como o Everest, eles sofrem a ação da pressão. Qual? A atmosfera. A pressão atmosférica que você tem em cima de Aracaju é toda essa camada gasosa aqui. Essa é a pressão da atmosfera em cima de Aracaju. Já no Everest, a atmosfera é essa daqui. Essa é a atmosfera, adoro meus desenhos, viu? Essa é a atmosfera do Everest. O que é que eu quero que vocês enxerguem? Nós temos aqui duas situações completamente diferentes, que estão sendo submetidas a pressões atmosféricas completamente diferentes em termos de quantidade. Você tem aqui Aracaju, onde a camada gasosa em cima de Aracaju é uma camada muito mais densa, é uma camada maior. Por ser maior, a molécula de qualquer líquido, isso não é só com a água, é com qualquer substância. A molécula de qualquer líquido aqui em Aracaju vai demandar de mais energia para migrar do estado líquido para o gasoso. Então, se esse café daqui ele vai migrar do estado líquido para o gasoso, ele tem que ir de encontro à pressão atmosférica que está em cima dele. Então, eu posso deduzir que quanto maior for a pressão atmosférica em cima do líquido, mais dificuldade ele vai ter para evaporar. É só você pensar da seguinte maneira. Imagine que você é uma molécula. Você vai lá fazer uma flexão. Para você vai gastar mais energia fazendo uma flexão com 1 kg de arroz nas costas, ou você vai gastar mais energia fazendo uma flexão com um saco de cimento de 50 quilos nas costas. É o mesmo comportamento da molécula. A molécula aqui em Aracaju, ela tem que
romper toda essa barreira de pressão, a molécula aqui no Everest, ela só precisa romper essa barreira daqui. Então, agora, entendendo algumas perguntas que podem surgir para vocês. Primeira pergunta. Molécula no Everest, molécula em Aracaju, de um líquido qualquer. Onde a molécula do líquido vai evaporar primeiro? A molécula vai evaporar primeiro onde a pressão em cima dela for menor. Então, no Everest, vamos supor que o líquido seja água, para ambas as situações. No Everest, a água ela tende a evaporar mais rápido do que em Aracaju. Porque como a pressão atmosférica em cima dela é menor, ela vai precisar de menos energia para fazer isso. Sair do estado líquido e vir para o estado gasoso. Ah, Patrick, então eu posso dizer que como a água no Everest evapora mais rápido, ela tem também uma temperatura de ebulição menor? Sim. A água aqui em Aracaju, ela evapora a 1 atm, que é uma atmosfera, na temperatura de 100 graus Celsius. Então, a exatamente 100 graus Celsius, na pressão de 1 atmosfera, a água começa a entrar em ebulição. À medida que você vai subindo, o que vai acontecer? Você vai diminuir a pressão atmosférica, porque a camada gasosa da atmosfera torna-se menor. Se essa camada gasosa torna-se menor, a molécula da água irá precisar de menos energia para fazer isso. Sair do líquido e ir para o gasoso. Então você diminui a temperatura de ebulição. Então vamos lá, alguns pontos. A molécula evapora mais rápido, quanto mais em cima você tiver, porque a pressão atmosférica é menor. A molécula, a estrutura, vai ter uma menor temperatura de ebulição, porque ela vai precisar de menos energia para migrar do estado líquido para o estado gasoso. Aí é uma dúvida que sempre surge. Eu vou pegar essas duas panelas, ambas com a mesma quantidade de água, e vou colocar batatas nelas. Eu posso dizer, Patrick, que ao colocar batatas, as batatas no Everest irão cozinhar mais rápido do que em Aracaju? Não. Por que não? Porque o que cozinha não é a fervura. Não é o ato de estar fervendo primeiro, que é o caso da água no Everest, que vai cozinhar a batata. O que cozinha é a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rápido será o cozimento. É por esse motivo que uma panela de pressão cozinha os alimentos mais rápido do que uma panela convencional, uma panela comum. Porque quando você pega aquela panela de pressão que você fecha, você criou uma pressão interna própria dela, a pressão atmosférica dela. O que vai acontecer? A temperatura lá vai ser maior devido à pressão interna ser maior. Então, por ter uma temperatura maior, isso irá resultar em um tempo de cozimento menor. Então vamos organizar todas essas ideias para a gente não cair em mais nenhum tipo de pegadinha e nenhum tipo de distrator. Vamos lá. À medida que eu subindo, o que é que vai acontecer com minha altitude? Minha altitude eleva. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Menor pressão atmosférica, o líquido evapora com mais facilidade. Evaporando com mais facilidade, ele demanda de menos energia para entrar em ebulição. Então, eu abaixo a temperatura de ebulição. E se for água, o que é que vai acontecer? Nós usamos a água para cozinhar alimentos. À medida que você vai subindo, como a temperatura de ebulição está caindo da água, o alimento ele vai demandar de mais tempo para ser cozinhado. Você aumenta o tempo de cozimento. É assim que vocês devem enxergar o efeito da pressão atmosférica, o efeito da altitude em função da mudança de estado físico de qualquer substância. Então agora, não vamos cair mais naquela expressão de a água evapora 100 e congela zero. A água evapora 100 e congela zero quando submetida a uma pressão de 1 atmosfera. Se a água ou qualquer outra substância sofrer uma variação de pressão atmosférica, automaticamente você vai ter também influência na temperatura de fusão, na temperatura de ebulição. Você vai influenciar naquelas mudanças de estado físico. Beleza? Então, falou em mudança de estado físico, a temperatura tem influência? Tem. Mas a pressão atmosférica, ela também vai ter. Aqui eu trouxe uma relação interessante para vocês, para falar sobre a densidade gasosa. O que é a densidade? Densidade nada mais é que uma relação matemática, onde você tem que a densidade é a divisão de uma massa sobre um volume.
Vamos imaginar agora o comportamento de um gás perante essa densidade. Quando você observa um ar-condicionado, geralmente o ar-condicionado ele fica instalado onde? Na parte de cima. Ah, Patrick, eles colocam na parte de cima só pelo fator estético? De jeito nenhum. O ar-condicionado ele é colocado na parte de cima porque tem por trás disso uma explicação científica. E vamos imaginar agora. Deixa eu colocar aqui para vocês a fórmula de densidade. Densidade é a minha massa sobre o volume. O que você consegue enxergar dentro dessa fórmula? Se você aumenta a densidade, você tem que diminuir o volume. São duas grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto mais denso for o componente, menor é o volume que ele tende a ocupar. Aí agora você imaginando dois tipos de gás. Um gás com um ar frio, um gás com um ar quente. À medida que você tem um ar frio, o que é que vai acontecer? No ar frio, a molécula gasosa está mais próxima. Estando ela mais próxima, o que vai acontecer com o volume? O volume tende a diminuir. Então, se o volume diminui, a densidade aumenta. Aí, se você pega agora o seu ar-condicionado e instala ele na parte de cima, em comparação com o ar quente, o que está acontecendo? O ar frio, as moléculas estão mais juntas, menor volume, maior densidade. Aí quando eu pego o ar-condicionado, que ele lança o ar frio em comparação ao ar quente é mais denso. O mais denso desce. É por isso que o ar-condicionado fica na parte de cima. Porque ao sair, ele vai seguir o caminho natural dele, que é o qual? Descer. Por ser mais denso. Então, ao comparar gases em função dessa densidade, você pode tranquilamente enxergar isso daí. Que o ar frio, por ter as moléculas mais próximas, ele vai ter um volume menor em comparação ao ar quente. Menor volume, maior vai ser o que desse gás? Maior vai ser a sua densidade. E aqui você tem o que nós chamamos de inversão térmica. De forma natural, o que é que nós temos? De forma natural, em condições normais, você tem que o ar frio, ele deve ficar em cima para descer, e o ar quente, por ser menos denso, as moléculas mais separadas, com um volume maior, menos denso, vão subir. Essa é a ideia. Ar quente, ar frio. Ar quente, ar frio. No entanto, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o quê? Queimando muitos combustíveis fósseis. Aí é quando você já puxa um pouquinho lá para química ambiental. Ao queimar muitos combustíveis fósseis, nós temos uma grande produção de ar quente. Então, a quantidade de ar quente disponível na nossa atmosfera é muito superior à quantidade de ar frio. Resultado, nós vamos ter uma inversão do processo natural. Qual é o processo natural? O ar quente tem que subir para o ar frio descer. O ar frio mais denso, o ar quente menos denso. Só que essa inversão térmica, ela está fazendo o quê? Ela está deixando o ar frio em cima, está adensando essa região com o ar quente devido à grande quantidade de ar quente que nós estamos produzindo. Então esse problema daí, ele é causado justamente devido à grande queima que nós temos de combustíveis fósseis. Então falou em gases, quando ele trabalhar com você o conceito de densidade, você já deve ter isso em mente. A densidade de um gás, ela é diretamente relacionada com a sua temperatura. Quanto maior a temperatura de um gás, as moléculas vão estar mais separadas. Estando mais separadas, elas vão fazer o quê? Ser menos densas, porque elas irão aumentar o volume ocupado. Beleza? E quando você está trabalhando com a ideia de volume e gás, é interessante saber de dois tópicos. O tópico que fala de difusão e o tópico que fala de efusão. O que é difusão e o que é efusão? Difundir é a capacidade que todo gás tem de se espalhar por todo o volume do recipiente. Então imagine que você chega em uma sala de 5 metros cúbicos. Você está lá na sua sala de 5 metros cúbicos. Você vai entrar na sua sala de 5 metros cúbicos com um balão de gás hélio que tem 2 litros. Enquanto você tiver com aquele balão fechado, o volume de gás hélio é 2 litros. Quando você pegar e abrir aquele balão que o gás hélio escapar, o gás hélio agora, devido à sua grande capacidade de difusão, por ser um gás, ele consegue se espalhar por todo o volume do recipiente. Se espalhando por todo o volume do recipiente,
Agora, o novo volume do gás hélio é 5 metros cúbicos. Todo e qualquer gás, ele consegue fazer isso. Ele consegue se espalhar, se difundir para ocupar todo o volume do recipiente. E isso só acontece com o gás porque não existem forças intermoleculares na molécula gasosa. Se você pegar aqui, nós temos essa caneta, ela é um sólido. Eu vou deixar ela aqui. Daqui ela não vai sair. Então o sólido ele não consegue se difundir. Eu vou pegar aqui um copo com água. Vou derramar um pouco dessa água. A água vai ficar aqui. O máximo que ela vai fazer é escorrer até um pouquinho. Ela não vai se espalhar por todo o recipiente. Agora, se eu pego qualquer gás e coloco ele dentro dessa sala aqui, o volume do gás é o volume do recipiente. Porque o gás ele vai conseguir se espalhar por todo o volume do recipiente. Falou em gás, o volume do gás sempre vai ser o volume do recipiente, por causa da sua capacidade de difusão. Já a efusão nada mais é que a capacidade que um gás tem de passar por pequenos orifícios. E é fácil de você compreender. Se você pega aqui essa bola de assopro e enche ela com água no estado líquido, amarrei, vou deixar ali. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana depois, você vai voltar lá e vai perceber que o balão cheio com água está intacto, do mesmo jeito. Vou pegar outro balão e vou encher agora com areia, com sal de cozinha, com açúcar, que é a matéria no estado sólido. Ao encher, vou deixar ele ali paradinho. Vou voltar lá um mês depois, ele vai estar lá com o mesmo formato, com a mesma quantidade da substância. Por quê? Porque nem o sólido, nem o líquido possuem a capacidade de efusão, que é a capacidade de passar por pequenos orifícios. Agora, se eu faço isso, encho essa bola, amarro essa bola e deixo aqui. Inicialmente não vai acontecer nada. Agora, um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, quando você for observar, a bola ela começa o quê? A murchar. E por que essa bola vai começar a murchar? Porque o gás aqui dentro, ele vai começar a passar pelos pequenos orifícios que você tem nessa bola, nesse plástico aqui. Isso é a capacidade de efusão. É a capacidade que um gás tem de passar por pequenos orifícios. Então, todo gás tem essa característica. Passa por pequenos orifícios, diferente do estado físico sólido e do estado físico líquido. Eles não conseguem ter essa característica. Beleza? E uma informação importante é em relação à velocidade com que isso acontece. A velocidade, tanto de difusão como de efusão, está relacionada com a massa molar daquele gás. Quanto maior for a massa molar de um gás, menor é a velocidade de difusão, menor é a velocidade de efusão. Imagine que você vai encher aqui um balão com CO2. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Vou encher outro balão com gás hidrogênio. Massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Os dois balões vão ter o mesmo volume inicialmente. Vou pegar esses dois balões, vou deixar em um local isolado. 2 dias depois, quando eu voltar, o que eu vou perceber? Que ambos estão mais vazios. No entanto, o balão que tem gás hidrogênio, ele vai estar mais vazio quando comparado ao balão que tem o dióxido de carbono. Isso acontece por quê? Porque a massa molar do gás hidrogênio é menor do que a massa molar do dióxido de carbono. E quanto menor a massa molar, mais rápido, maior vai ser a velocidade com que o gás que está aqui dentro vai sair por esses pequenos orifícios. Então, a massa molar e a velocidade de difusão e efusão são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a minha massa molar, menor é a velocidade de difusão e a velocidade de efusão. Beleza? Solubilidade gasosa. Quando você fala de solubilidade gasosa, vale lembrar das bebidas carbonatadas. Quem são elas? Água com gás,
refrigerante, cerveja. Todas elas têm na sua constituição isso aqui: ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido muito instável. Ele rapidamente se decompõe em água e CO2. Só que o CO2, ele é um gás. Então lá quando você vai beber um gás, quer dizer, quando você vai beber uma bebida carbonatada, você quer beber essa bebida como? Ninguém vai chegar ali do nada, vou pegar aqui uma latinha de refrigerante, vou beber essa latinha de refrigerante retirada diretamente da prateleira do supermercado. Não. Você quer pegar essa latinha de refrigerante que veio de onde? Que veio de um congelador. Porque quando você tira a latinha de refrigerante do congelador, o que você percebe? Que ela tem um gosto mais apurado. E o que causa esse gosto mais apurado, pessoal, nada mais é do que a solubilidade do CO2 em água. Quanto mais CO2 você tiver dissolvido em água, mais intensa vai ser a sensação que você irá sentir, a sensação do gosto do refrigerante. Então isso acontece devido ao CO2. Aquela expressão que a gente usa, poxa, o meu refrigerante está sem gás. Quando você usa essa expressão, você está dizendo que aquele refrigerante está sem gosto. E de fato isso acontece. O que dá o gosto ao refrigerante é justamente a presença do gás. Um refrigerante sem gás é um refrigerante completamente sem gosto. E o que é que eu consigo relacionar cientificamente para enxergar a solubilidade de qualquer gás, isso é para qualquer gás, em função de alguns parâmetros físico-químicos? Estão aqui. Você vai aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura de um sistema gasoso, eu vou diminuir a solubilidade daquele gás. Então, a temperatura, quando elevada, diminui a solubilidade de um gás em um meio aquoso. Isso acontece por quê? Porque você vai agitar mais as moléculas vão querer sair do estado que elas estão ali dissolvidas no líquido para migrar para o gasoso. É por isso que você pega todas as bebidas carbonatadas e coloca na geladeira primeiro, antes de consumir. Porque aí você vai diminuir a temperatura e aumentar a solubilidade daquele gás. Podemos então afirmar que todo gás ele tem como característica que a sua solubilidade é um processo em um líquido, é um processo exotérmico. Para você dissolver de forma mais eficaz um gás em um líquido, é interessante que você diminua a energia, que você perca essa energia. E se eu quero perder energia, eu faço um processo exotérmico. Uma curiosidade, poderia ser tranquilamente uma questão para vocês, é falando sobre os pescadores. Por que os pescadores eles têm o costume de pescar à noite? Por causa do sol intenso, que aí poderia trazer alguns prejuízos para a pele deles? Sim, pode até ser. Mas existe um fator científico por trás disso. À noite, o que é que acontece com a temperatura? A temperatura cai. Se a temperatura cai, eu aumento a solubilidade dos gases no líquido. E um dos gases que você tem na atmosfera, que à noite vão se dissolver mais no líquido, é o gás oxigênio. O gás oxigênio à noite se dissolve no líquido. Ao se dissolver no líquido, ali naquela superfície aquosa, você vai ter uma alta concentração de oxigênio. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que os peixes subam para capturar esse oxigênio que está aqui dissolvido próximo à superfície, ficando mais fácil dos pescadores capturarem aqueles peixes. Quem já teve aquário sabe muito bem do que eu estou dizendo. Um dos parâmetros que você controla em um aquário é justamente esse, a temperatura. Porque se a temperatura é elevada demais, a solubilidade do gás cai. Caindo a solubilidade do gás, os gases que estão dissolvidos na água vão embora. Dentre eles o oxigênio. Vejam, não é o oxigênio da água que vai embora. É o gás oxigênio, O2, que está dissolvido na água, que vai embora. Então aquela água ela vai ficar pobre em gás oxigênio. E outro fator que influencia diretamente na solubilidade de um gás é a pressão. Quanto maior a pressão daquele sistema, mais gás vai se dissolver naquele líquido. E você pode perceber isso quando você toma um refrigerante. Quando você toma um refrigerante a primeira vez, aí depois você vai, não tomei todo, fecho. No outro dia você percebe que ele já não está com um gosto tão intenso.
Isso aconteceu porque, ao abrir a primeira vez o refrigerante, você rompeu aquele lacre, então você quebrou toda aquela estrutura de pressão. Quebrando toda aquela estrutura de pressão, você vai diminuir com o tempo a pressão ali, diminuindo a pressão, acarreta em uma menor solubilidade daquele gás. Não sei se vocês já ouviram, mas tem uma máxima que diz o seguinte: a coca de vidro é melhor do que a coca de garrafa PET. É verdade, professor, isso? Sim, de fato isso acontece. Isso acontece por causa da pressão. Quando você pega um refrigerante que ele está acondicionado em um recipiente de plástico, o plástico ele é poroso. Por ser poroso, ele permite a saída daquele gás em pequena quantidade. Já o vidro não. O vidro ele é compacto. Por ser compacto, ele dificulta a saída daquele gás, deixando a pressão interna muito elevada. Então, se a pressão interna está muito elevada, eu vou ter muito gás se dissolvendo naquele componente ali. Então, é assim que vocês conseguem enxergar a relação de solubilidade gasosa, pressão e temperatura. Se eu quero dissolver um gás de forma mais eficaz em um líquido, eu tenho que diminuir a temperatura, porque a solubilidade de um gás é exotérmica, e eu tenho que aumentar a pressão. Então são relações que vocês conseguem levar para a sua prova para enxergar o comportamento de algum procedimento que está acontecendo. Você pode fazer uma contextualização disso lá com radioatividade. Quando você fala em um prejuízo ambiental da usina nuclear, poluição térmica, o descarte da água quente, novamente para o manancial aquático, essa água quente, por ter uma temperatura mais elevada, faz com que o gás oxigênio dissolvido na água diminua a sua solubilidade. Aí daí você vai ter uma série de problemas. Então é um tópico que você consegue relacionar com vários campos da ciência. Você consegue fazer uma relação dentro da química, você consegue fazer uma relação dentro da física, dentro da biologia. Então é uma interdisciplinaridade que a gente consegue ter dentro de uma ideia tão tranquila, que é a ideia da solubilidade dos gases. Então vejam o quanto de informações nós tivemos sobre esse tópico, o tópico gases. Um estado físico da matéria que tem todo um estudo só sobre ele. Coisa que não acontece nem com um líquido, nem com um sólido. Beleza? Então, galera, muito obrigado aí vocês pela atenção. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.